Olá! O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas fecharam, estão reabrindo parcialmente, estão adequando sua realidade para aulas remotas, providenciando material para os alunos, enfim, cada escola tentando encontrar as suas soluções nesse momento tão peculiar e tão difícil que nós vivemos. Pois bem, o tema da conversa de hoje é violência e privação, questões sobre a infância e adolescência durante a pandemia. E para conversar conosco, nós chamamos a Carla Martinotto. Carla é mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul e é também psicóloga atuante na área da infância e da adolescência. Carla, vamos falar de violência, privação, pandemia e escola? Muito obrigada pela tua presença aqui, Carla. Então, Cláudia, muito obrigada pelo convite. Eu vejo como um assunto muito importante para esse momento, assim, porque a gente acaba olhando muito para a questão física, né? E é uma preocupação real, o coronavírus, temos que nos cuidar, olhar para todas as faixas etárias, mas a gente tem que ter um foco especial para criança e para adolescente quando a gente pensa na saúde mental. Por quê? Principalmente nessa questão da violência, né? E da vulnerabilidade que eles estão vivendo. Porque por si só já são fases da vida de muita vulnerabilidade, porque eles estão em desenvolvimento. Ou seja, a personalidade não está formada ainda, então qualquer situação que possa acontecer, né, de maior intensidade, pode se tornar algo traumático, algo que impacte por longo período. E a gente sabe que a pandemia pode ter um tempo para terminar, mas aquilo que causa nesses adolescentes e nessas crianças como algo traumático não vai terminar com a pandemia, é algo que se estende por mais tempo. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar muito especial para esses adolescentes e para essas crianças. A gente sabe que, em virtude desse momento, as escolas estão fechadas, né? O que pode trazer grandes prejuízos emocionais para esses adolescentes, para essas crianças. A gente sabe também dos prejuízos em termos de aprendizagem, mas a gente olha em especial para a questão emocional. Porque eles estão vivendo um momento de privação. Eles já vivem por si só por muitas privações, muitas vezes pela sua realidade socioeconômica, pelo bairro pela região que eles moram, pela dificuldade de acesso a uma série de questões. Mas quando a gente olha para a questão do coronavírus e o isolamento que essa pandemia provocou, a gente está falando que esse jovem, que essa criança e que esse jovem, eles muitas vezes podem estar sendo privados de viver a sua infância e sua adolescência. Muitos deles vivem esses momentos só na escola ou só com alguns amigos, né? E muitas vezes em casa eles não conseguem ser criança e adolescente. Então é uma privação muito importante, né? E que, como eu já falei antes, pode trazer um impacto muito grande. E quando a gente fala em privação, automaticamente a gente entende como uma violência. Eles estão sendo violentados de um direito que eles têm, que é de ser criança e de ser adolescente. Se a gente for olhar na realidade das escolas, né, se não fosse um momento de pandemia, o que eles estariam vivendo hoje? Né, muitos deles. Vamos pensar nos adolescentes, né? Seria um momento o quê? De finalizar atividades, de organizar a festa de final de ano, de organizar a apresentação de Natal para as crianças, de organizar a formatura de encerramento de uma série para outra, de ensino médio para o ensino superior, ou do 9º ano para o ensino médio. Seria um momento de fazer um amigo secreto, né? Então seriam momentos de muita festividade, de muita alegria, e que traz uma série de lembranças positivas ao longo da vida. Eles estão sendo privados disso, e que para muitos, né, isso é extremamente importante, assim, esses ritos de passagem, essas vivências que a escola traz, e dessa forma como está sendo organizado, por melhor que seja, não consegue proporcionar isso. Então já é uma grande privação, né? Se a gente olhar em especial para os adolescentes, eles já vivem, né, um momento de muita mudança, seja ela física, seja ela social, seja ela psicológica, e que
eles precisam muitas vezes se isolar pela sua fase, se isolar principalmente dos seus familiares para construir sua identidade. Só que o que acontece? Eles não estão podendo se isolar dos seus familiares, muitos deles, né? Então eles acabam se isolando ainda mais em seus quartos, mas não podendo viver sua adolescência da maneira como eles gostariam. Esse excesso de convívio pode ser muito violento, dependendo de como é esse convívio, né? Então, é uma outra mudança que eles estão tendo que viver, e quando a gente fala de mudança, nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo tem recurso para viver, recursos psicológicos também, né? Não só recursos financeiros, mas recursos psicológicos. Então, todo novo traz algo dentro da gente que a gente precisa se reorganizar e que muitas vezes fica difícil toda essa reorganização. Quando a gente pensa também do papel da escola, né, dentre tantos que ele ocupa na vida de alguém, enfim, a gente é na escola que a criança e o adolescente vive seus melhores ou maiores ou seus principais momentos, né? E a gente sabe que tem uma questão que já vem muito antes da pandemia, que é a questão da automutilação. E muitas vezes essas crianças, esses adolescentes que se automutilam, crianças também se automutilam, às vezes a gente acha que é só adolescente, os pais ficam sabendo através da escola. Porque 40% desses jovens pedem ajuda a um amigo, muitas vezes. Esse amigo acaba falando para o professor, e esse professor acaba acionando sua família. 2% desses jovens acionam os professores e 8% deles acionam algum profissional da saúde, né? E tanto os amigos, quanto o acesso à saúde, quanto a escola, eles estão restritos agora. Então, para quem que esse jovem vai pedir ajuda quando ele necessita? Né? Para quem aonde que esse jovem vai pedir ajuda? A gente não sabe. Então, eles estão sendo privados de uma rede de apoio que é extremamente importante para eles, o que pode aumentar muito a sensação de desamparo, né? E essa sensação de desamparo, de que, bom, não tem amparo em casa, não tem amparo fora de casa, aumenta a sensação de impotência e que pode trazer grandes prejuízos, né? E com esse excesso de convívio, a gente sabe que aumenta a violência. Tanto é que antes mesmo da pandemia, já existiam registros desse aumento da violência nos períodos em que a escola está em recesso ou que está em férias. Então, como aumenta essa violência nesse período, a gente também sabe que neste novo momento a violência tende a aumentar bastante. A questão é que fica difícil mensurar, porque esse aumento de violência também é notificado pela escola, nessa violência contra a criança e adolescente. E talvez esses dados eles venham mais adiante, né? Quando a pandemia terminar, que a gente vai ficar sabendo de todo esse prejuízo em relação a, enfim, a esse isolamento. Então, por que será que aumenta a violência com esse excesso de convívio, né? Com esse fechamento da escola? Porque a gente pensa que aumenta o convívio familiar, ou principalmente agora em pandemia, ou aumenta o convívio dessa criança, desse adolescente com a comunidade, que muitas vezes não consegue assistir esse jovem como deveria, né? Muitas vezes ele fica solto, sem muitas regras e sem alguém que cuide dele na rua, né? A gente sabe que se a criança não está na escola, dependendo de onde ela vive, que ambiente que ela frequenta, ela fica solta, perdida, né? Então, e a escola não é isso, é o contrário disso. E, claro, quando essa criança está na escola, quando essa criança está em casa, ou esse adolescente, a gente também sabe que muitos pais que já têm um funcionamento mais disfuncional continuam agindo da mesma maneira, com suas dificuldades de exercer a parentalidade. Então, a tendência de aumentar a violência é maior, porque se torna tudo mais estressante para essa família que não sabe lidar com as dificuldades em torno do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, inclusive, né? Um outro dado que muito triste em relação a esse aumento de violência também é o aumento de pedofilia pelas redes sociais digitais, né, nesse período, porque os jovens estão cada vez mais ao acesso à internet, que a gente sabe, e os adultos que têm essa tendência, que tem essa, né, essa questão assim da pedofilia, eles acabam ficando mais na internet porque eles sabem que é um alvo mais fácil. Então tem aumentado muito as notificações de pedofilia por essa via, né, que é a via da internet.
anos atrás, se eu não me engano, 3, 4 anos atrás, não sei se vocês lembram, que tinha a questão do baleia azul, né? Que era que os jovens se automutilavam, enfim, tinha grupos de internet que favoreciam isso. Então agora a gente está nesse momento de novo, né? Que o risco está maior em relação a essas questões. Os jovens muitas vezes não têm um outro para poder contar. Porque a rede de apoio está bem restrita, assim. Carla, te ouvindo falar assim desse panorama que eu acho que nós temos que ter consciência dele, né? Não podemos ser ingênuos, né? Ingênuos, achar que a questão da pandemia se restringe à questão física mesmo, né? Temos que olhar para todo esse aspecto emocional. O que caberá aos educadores, né? O que cabe aos educadores que também se veem assim com dificuldade de desempenhar esse papel da escola, né? Visto a realidade que a gente vive. Claro, talvez não tenha uma resposta simples, mas é que eu fiquei pensando, né? O que a gente pode pensar que cabe aos educadores e que caberá aos educadores quando nós pudermos retomar as atividades presenciais do modo como a gente tinha antes, né? Sim, acho que é poder retomar esse vínculo, essa questão mais individualizada, né? Sim, o coletivo ele é extremamente importante, mas penso que vai ser necessário, assim, conhecer esses alunos, né? Porque eles já conhecem, mas eles voltarão diferentes desse momento, que passaram por situações diversas em casa, em família ou isolados, né? Acho que é uma nova apresentação, é um novo acolhimento. Né? Sim, muitos deles puderam participar um pouquinho da vida em família daqueles que tiveram aulas online, né? Mas muitos não puderam e ficaram mais afastados ainda. Então, para esse segundo grupo, penso que é bem importante retomar esse vínculo ou fazer um novo vínculo, né? A gente pode imaginar que vai ser um momento de reconstruir os laços em exato. torno do emocionais, afetivos, de aprendizagem, reconstrução do espaço pedagógico, desse espaço coletivo de trocas e de cuidado em relação, né, do cuidar da infância e do cuidar da adolescência. Exato. Eu penso que sim. E penso que muitos adolescentes, assim, talvez possam... estão esperando por esse momento de retomada. Então, é uma oportunidade também dessa aproximação, né? Que eles querem ser ouvidos. Então, é estar com os ouvidos mais atentos ainda, né? Em sala de aula para esse grupo que volta, né? Carla, eu sei que esse assunto é muito complexo, te agradeço muito por trazer um pouco deste panorama para nós, né, para os nossos diálogos do Edu, né, e quero te agradecer, então, pela tua disponibilidade, agradecemos a todos que nos acompanham nesse canal, queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, nos enviem seus comentários, seus questionamentos, suas sugestões. Esse é um espaço de interlocução, de troca de saberes, de construção de saberes. Muito obrigada a todos. Obrigada, Carla. Obrigada.